Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Ano novo, série nova. Vamos começar hoje uma série de estudos no livro de Filipenses. A princípio, nós vamos levar 12 a 35 mensagens. 12 mensagens é o plano, mas eventualmente elas costumam ser divididas. A ideia é que ao longo de 3 ou 4 meses nós possamos estudar toda esta carta maravilhosa. Eu convido você a ler essa carta durante a semana. Aos que participam da lista de e-mails, vocês devem ter lido o desafio que eu fiz de ler toda a carta e o desafio para os fortes. Ler a carta inteira toda semana enquanto a série durar. Significa que ao final da série você vai ter lido a carta 12, 13 vezes. Isso não é ruim para você. Isso é muito bom para você. Além disso, o desafio é que a cada semana um dos versículos da pregação do domingo vai ser colocado como uma possibilidade para a gente decorar juntos e aprendermos. Hoje seria o versículo 6. Acompanhe pela nossa lista e você vai estar por dentro dos desafios. Hoje, começando a série, nós vamos tratar dos versículos 1 até 11 do capítulo de número 1. Escute com fé a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense, que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui a santa palavra do Senhor. Vamos orar. Deus eterno, nós pedimos por essa mensagem, nós agradecemos pela carta de Paulo aos Filipenses e pedimos que o Senhor utilize-a para nos ensinar e desafiar nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Querido, de todos os seus projetos para o ano de 2014, eu sei que você tem alguns de vocês publicaram até no Facebook seus projetos, suas resoluções de ano novo, outros guardaram para si. É melhor que ninguém saiba, porque depois ninguém cobra. Mas dentre os seus propósitos para o ano que vem, tem um que talvez você não tenha considerado com cuidado. Nós terminamos o ano passado e terminamos a série passada falando de amigos difíceis. E falando sobre como Deus utiliza amigos difíceis para nos conduzir até Ele. E nós começaremos a série nova e o ano novo falando também sobre a importância de amigos. Falando sobre a importância de ter pessoas ao seu redor que te conduzem a Cristo. Sejam amigos do tipo mais difícil ou do tipo menos difícil. Você tem amigos diversos, eu sei disso, talvez não tantos quanto você queria ter, mas você tem amigos, acontece contigo? Amigos de anos passados e você reencontra com eles e parece que foram anos sem se ver, mas quando você encontra, é imediato. Parece que não passou tempo longe. A conversa flui fácil, a amizade engata novamente da maneira fácil. Você tem amigos assim? Você tem amigos que você já sabe que foram próximos de mim. E aí você encontra ele anos depois e você pensa, como que a gente foi tão amigo? A gente é tão diferente. Já aconteceu contigo de encontrar amigos de longa data na rua, gente que foi próxima de você, e você não lembrar nem o nome? É esquisito, não é? Você tem amigos? Mais sério, você tem amigos dentre o povo de Deus?
Paulo está escrevendo aqui uma carta para velhos amigos, para companheiros no Evangelho. Ele está preso. E ele tem recebido o auxílio desses amigos e agora ele deseja auxiliá-los de volta. Amigos cuidando uns dos outros à distância. Você já deve ter ouvido falar da carta aos Filipenses, famosa carta. Talvez você saiba que ela é conhecida como a Epístola da Alegria. Mas não é alegria de bobo alegre, não. Alegria de quem ri sem saber por quê. É alegria profunda, que vem de um relacionamento, de um entendimento de quem nós somos diante de Deus e quem nós somos uns para com os outros diante de Deus. E esse entendimento ajuda a gente a viver. Hoje nós vamos começar a considerar essa carta, começando tratando desse trecho maravilhoso, esses 11 primeiros versículos que falam tanto sobre a vida cristã e sobre a salvação que Deus fez por nós. Hoje, queridos, em resumo, nós vamos ver o seguinte: em nossa peregrinação nesse mundo, nós precisamos estabelecer laços de serviço e amor com irmãos. Bem simples. Nessa vida de peregrinação, nós precisamos estabelecer laços de serviço e amor uns para com os outros. Vamos ver essas coisas em 3 pontos. Primeira coisa a considerar hoje de manhã, primeira lição. Irmãos devem cuidar uns dos outros, mesmo à distância. Hoje a gente começa essa carta. A carta de um amigo e pastor para outros amigos queridos. É uma carta bastante pessoal. Se você leu durante a semana, você deve ter notado isso. Também é uma carta bastante encorajadora e sim, desafiadora também. Uma carta com frases belíssimas que ficaram marcadas por toda a igreja na história da cristandade. Veja a saudação inicial. Por vezes a gente passa por essas saudações iniciais rapidinho, como se fosse sempre a mesma coisa. Como se fosse só um jeito de encher linguiça antes de começar o assunto mesmo. Mas Paulo não é açougueiro. Cada palavra aqui é colocada com cuidado. Olha o verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Diferente das nossas cartas, que a gente tende a assinar embaixo, as cartas na antiguidade eram assinadas no começo, de forma que você já sabia quem é que estava escrevendo logo de cara. E veja que ela foi escrita por Paulo, mas com a ajuda, com a colaboração do discípulo de Paulo chamado Timóteo. Nessa altura da vida, Paulo e Timóteo ainda estavam andando juntos. Depois disso, Paulo envia Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso, escreve 2 cartas para ele e assim por diante. Mas para quem é essa carta? Essa carta, veja, ela é endereçada aos santos em Cristo Jesus na igreja de Filipos, inclusive bispos e diáconos. Note uma coisa interessante, ela é dirigida a todos os santos. Lembra, a gente explicou isso recentemente, na igreja todos nós somos santos. Isso significa simplesmente separados por Deus para a salvação. Cada cristão é santo, é o que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero que você note algo interessante. As Escrituras não são apenas para os líderes. As Escrituras não são apenas para o consumo, estudo e prazer dos oficiais da igreja, dos pastores da igreja, dos grandes teólogos. As Escrituras são para todos. Paulo esperava que cada membro da igreja de Filipos fosse capaz de ouvir, entender e tirar proveito da sua carta. Queridos, a Bíblia precisa ser colocada na mão do povo, não somente na mão dos especialistas. Todos têm que ter acesso ao texto. Essa foi uma das brigas da reforma, você deve saber disso. A ideia de que a Bíblia precisava chegar na mão de todo mundo, para que todos pudessem examinar livremente. Cuidado quando você escuta por aí que somente os ungidos do Senhor podem entender a Bíblia, que a Bíblia é um livro dificílimo que não é para o povo comum. Não! Paulo espera que todo mundo naquela igreja leia e tire proveito. Claro, cada um no seu nível, cada um com a sua maturidade, mas a Bíblia é para todos. Uma coisa curiosa, por que Paulo faz essa referência aqui a bispos e diáconos? Se ele já falou todos, está incluído, bispos e diáconos. Ele está falando aqui dos 2 ofícios do Novo Testamento. Diáconos são aqueles que nós já vimos instituídos no capítulo 6 do livro de Atos, alguns homens selecionados com critérios bem claros para cuidarem e liderarem a igreja no cuidado secular, nas necessidades materiais. E nós temos outra palavra aqui, o bispo. O resto do Novo Testamento deixa claro que bispos e presbíteros são a mesma coisa, 2 palavras para descrever a mesma função.
Os termos são utilizados de maneira intercambiável. É aquele que lidera espiritualmente a comunidade dos cristãos. Tá, mas por que mencionar? Por que falar para todos e também para os bispos e diáconos? Aqui a gente tem uma pista. A gente tem a primeira pista de um problema que estava acontecendo nessa igreja e que Paulo já começa aqui a tratar. Ele mostra que a carta é para todos, todos devem ler, todos devem aprender, mas ao mesmo tempo, Paulo coloca que há uma estrutura de autoridade na igreja. Há uma estrutura, há uma autoridade, há uma liderança que é legítima, e Paulo quer que os filipenses de cara entendam: eu reconheço essa liderança, eu reconheço. Se por um lado a Bíblia é para todos, não quer dizer que todos têm a mesma função. A gente vai ver ao longo da carta aos Filipenses que havia uma espécie de um senso de autoimportância crescendo no coração do pessoal, uma dificuldade de baixar a crista que Paulo precisava tratar. E Paulo, logo na primeira frase, já deixa claro: vocês têm líderes, vocês têm que aprender a se submeter. Vocês precisam aprender que há liderança. Eu reconheço gente entre vocês que deve receber a honra, o respeito e a obediência enquanto fiéis a Deus. Veja que Paulo tem grande intimidade com essa igreja. Da onde veio? Como se conheceram? A gente não chegou ainda nessa história, está em Atos 16, a gente chega logo, mas os eventos registrados ali ajudam a gente a entender um pouquinho. Deixa eu resumir para você. Após um tempo pregando na chamada Ásia Menor, o Senhor Deus interveio de maneira especial na vida de Paulo e seus colegas, de forma que eles foram levados a pregar na chamada Macedônia. Talvez você se lembre aquela visão que Paulo tem do varão macedônico que falava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo e os outros consideram, por causa da providência de Deus, que de fato essa visão vem do Senhor e decidem deixar a Ásia Menor e ir para a direção da Grécia, da Macedônia. Atravessam um pedaço de mar e vão parar na cidade chamada Filipos. E ali, pela primeira vez, o evangelho entra em território europeu. Filipos era uma cidade que tinha recebido esse nome em honra a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Filipos foi conquistada na época, num século anterior ao de Paulo, pelos romanos, e era agora um grande centro romano. A língua principal era o latim. Ali era um local de aposentadoria de diversos oficiais e soldados do exército romano, uma cidade muito, muito importante na vida do império. Curiosamente, não era uma cidade com grande expressão judaica. Não tinha gente suficiente sequer para ter uma sinagoga. Lembra que a estratégia de Paulo, ao chegar numa cidade, era primeiramente ir visitar a sinagoga? Ele chegava lá, ele buscava, ele mostrava aos judeus que Jesus Cristo era o Messias prometido. Dessa vez ele chega em Filipos e, para sua surpresa, não tem uma sinagoga. Então ele tem uma ideia. No dia do sábado, eu vou lá para a beira do rio, porque havia um costume entre o povo judeu de, eventualmente, quando não tinha sinagoga, se reunirem à beira do rio para adorar. Quem sabe lá eu encontro alguns. E lá ele encontra, de fato, um grupo de pessoas adorando. E ele fala do evangelho, principalmente um grupo de mulheres. E talvez você se lembre, uma mulher chamada Lídia é convertida, uma vendedora de púrpura. E a palavra diz que o Senhor abriu o seu coração para que ela atendesse às verdades proclamadas. Lídia e outros se converteram e elas insistem: vem aqui para casa, vem ficar com a gente, vamos desenvolver esse negócio. E Paulo usa aquela abertura para de fato pregar o evangelho. O evangelho cresce, pessoas são convertidas, vai se formando uma igreja iniciante ali em Filipos. Eventualmente, Paulo vê uma menina, uma jovem que está sendo usada para ganhar dinheiro, uma jovem que tem demônio e é usada para adivinhar sortes, fazer previsões, e Paulo a liberta daquele cativeiro espiritual, e de maneira impressionante isso acontece. Só que a turma que ganhava dinheiro com aquela menina não gosta nada do que acontece, e chama as autoridades e dá uma confusão. Paulo e Silas são presos, passam a noite na cadeia. Naquela noite na cadeia, o que acontece? Terremoto. Lembra dessa história? Tem aquele terremoto, o carcereiro acha que eles fugiram, eles não fugiram, eles estão lá, o carcereiro é salvo junto com sua casa. Enfim, muitos eventos acontecem nessa cidade de Filipos. Eventualmente, Paulo é expulso da cidade depois de ser açoitado, e a gente vai ver isso com mais calma quando chegarmos em Atos 16. A vida segue, Paulo prega, Paulo viaja, cerca de 10 anos depois dos acontecimentos de Filipos, Paulo está preso novamente, só que dessa vez em Roma.
os eventos lá de Atos 26 a 28. E ele escreve essa carta para os seus velhos amigos discípulos em Filipos. E ele fala: eu vos trago no coração, eu vos trago nas minhas algemas. Eu estou preso, mas vocês estão aqui comigo. Paulo escreve a sua carta nessa ocasião. E se você ler a carta, você não vê um homem lamentando. Você não vê um homem chorando sem parar e triste sem parar e arrasado porque está na cadeia, de maneira nenhuma. Ele consegue ter, de alguma forma, alegria mesmo nas cadeias. Veja que eles não se veem há um certo tempo. 10 a 12 anos depois, certamente as coisas haviam mudado. Será que Lídia ainda estava lá? Será que aquela moça que foi liberta dos demônios tinha se tornado parte da igreja? A gente não sabe. Paulo está longe deles, mas note, Paulo continua cuidando deles. De certa forma, Paulo poderia ter lavado as mãos e falado: olha, plantei a igreja, reguei a igreja por um tempo, sofri nessa igreja, vou embora, que outro cuide. Mas Paulo não faz isso com seus velhos amigos. Paulo entende que ele tem uma responsabilidade do coração, mesmo com seus antigos amigos que ele não vê há 10 anos. Eu não vou ficar de lado acompanhando o sofrimento. Eu vou orar, eu vou escrever e eu vou ajudar no que eu puder. Paulo tinha enorme afeto pelos irmãos dessa cidade, dessa igreja. Os termos que ele utilizou nessa pequena sessão que nós lemos mostram isso. Verso 7, eu levo vocês no coração. Verso 8, Deus é testemunha da saudade que eu tenho por vocês. Há anos que a gente não se vê. Paulo entendia a sua responsabilidade de amigo cristão para com aqueles homens, seus irmãos, suas irmãs de caminhada. Note que não se trata de uma igreja complicadíssima, como a de Corinto, como a dos Gálatas, ou mesmo a dos Colossenses. Não. Filipos até que estava bem. Mas não é porque uma igreja está relativamente bem e saudável que os seus membros podem parar de crescer. Não é porque está tudo bem que a liderança da igreja deve fechar os olhos às coisas pequenas. Às vezes a gente tem essa tendência. A gente olha tantas igrejas tão ruins, a gente olha para a nossa igreja e fala: a gente até que está bem. E para de tratar as coisas pequenas, e as coisas pequenas eventualmente se tornam coisas grandes. A gente tende a ser mais vigilante na oração, mais sérios nos estudos, mais ativo no serviço e na busca por santidade quando as coisas estão complicadas. E é perigoso, em momentos em que a igreja vai bem, a gente deixar essas coisas de lado. Queridos, nossa igreja, podemos dizer, vai bem. A gente não está tendo grandes crises, a gente não está tendo grandes tremores, terremotos, grandes tragédias entre nós. A gente tem sofrimento aqui e ali, a gente tem problema aqui e ali. Não deixemos que a situação boa impeça que a gente seja vigilante. Paulo continua cuidando deles. Paulo cuida deles mesmo à distância. Se um filho vai estudar longe de casa, você pai, você mãe, será que os pais esquecem dele? Ah, saiu de casa, agora não é mais minha preocupação. Não estou nem aí mais para ele. No tempo em que eu e a Annelise passamos aqueles 7 anos nos Estados Unidos estudando, a gente sabia que a gente podia contar com o carinho, com o amor, com a proteção, com a sabedoria e com a direção de nossos pais, de nossos irmãos, de tantos amigos queridos que a gente se via apenas uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, e era como se tempo nenhum tivesse passado. Resolução de ano novo para você: desenvolver verdadeiros amigos e amigas cristãs. Você precisa disso. Gente que daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos, mesmo que você esteja longe, vai ser gente que continua cuidando de você. Gente que você vai poder pegar o telefone, poder pegar o seu computador, entrar em contato, e você vai ser cuidado. Você precisa gente para levar no coração, como Paulo faz. E tem mais, você precisa ser levado em corações por aí. Você precisa disso, meu irmão. Paulo, o grande missionário, o grande teólogo, o grande herói da fé, precisa de amigos cristãos que ajudem na caminhada. Você não é melhor. Nós, na nossa arrogância, muitas vezes achamos que somos capazes de andar sozinhos. Nós não somos. Nós não somos. Use as ferramentas que Deus te deu. Alguns de vocês são, por natureza, mais introvertidos. Relacionamentos, grupos, te deixam exausto. Você não precisa ter 1 milhão de amigos, mas 2 ou 3 bons você precisa ter.
dentro das suas possibilidades, dentro do seu temperamento, você precisa de gente aqui, nessa igreja, que vai sentir a tua falta se você sumir. E que não vai deixar para lá, não vai deixar barato. Se precisar, escreve carta, se precisar, vai atrás. Se precisar, envolve os líderes. Você precisa de amigos assim. Isso me lembra, queridos, temos cuidado de nossos irmãos que estavam aqui conosco e hoje estão longe. Eles vão embora e por um tempo a gente ora por eles, mas depois de um tempo, será que a gente continua cuidando? Pense em tantos que estão longe, Eduardo e Hanna, o Rafael morando em São Paulo, a Cíntia morando em Minas, a Sarinha que vai passar um tempo em Anápolis, a Lilian Cibele voltando para o sul, o Raniel morando em toda a parte da terra, o Rafael e a Carol morando em Curitiba, gente que estava aqui com a gente toda semana, e agora está longe, mas devemos continuar cuidando, orando, protegendo, estando disponíveis. Você cuida dos seus irmãos? Você tem irmãos que cuidam de você, mesmo à distância? Essa é a primeira coisa a considerar. Segunda coisa, irmãos devem se lembrar do que partilharam e orar uns pelos outros. Olha o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queridos, é importante que a gente aprenda a considerar quem nós somos e lembrar. É muito fácil esquecer de lembrar. Você tem que lembrar. Veja o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Peraí, será que Paulo só lembrava das partes boas? Será que Paulo tinha esquecido das rixas, das rusgas, dos problemas, dos desentendimentos? Será que nunca teve nenhuma palavra atravessada entre aqueles cristãos? Veja que Paulo ora e ora pelos seus amigos de longe. Paulo normalmente começa suas cartas rogando a Deus paz, graça, misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo. E aqui não é diferente. E ao longo da carta, ele agradece a Deus por eles, ele agradece a Deus pela participação deles, ele suplica por eles, ele pede a Deus que Deus trabalhe na vida deles. Paulo entende que o seu relacionamento com seus irmãos é movido, é ligado, acontece no ambiente da súplica, da oração. Agora deixa eu te perguntar, como é que Paulo pode ser grato por tudo o que lembra de todos eles? Como? Eu não sou grato por tudo que eu lembro de todos vocês. E imagino que você também não de mim. O que muda no nosso relacionamento que pode fazer isso acontecer? Veja o entendimento de Paulo acerca de si mesmo e tem uma pista importante aqui. Qual é a palavra que Paulo usa para descrever a si mesmo e a Timóteo aqui no verso 1? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. A palavra original, doulos, escravo de Jesus Cristo. No contexto grego, escravo mesmo. Se ele está falando do contexto hebraico, a ideia do servo do Senhor continua sendo alguém que tem a sua vida guiada não pelo seu próprio interesse, não pelo seu próprio caminho, mas alguém que é guiado pelo seu mestre. Paulo entende que ele e Timóteo são escravos de Jesus Cristo. Pode um escravo ser alegre? Sim! Se for um escravo de Jesus Cristo, especialmente. Pastor Dennis Johnson, no seu comentário, diz o seguinte: os filipenses precisam ver que a autoridade de Paulo e Timóteo vem justamente porque eles são escravos de Jesus Cristo. Todos nós somos escravos, todos nós servimos. A questão é a quem você serve. Não ache que você é mestre do seu próprio destino, você não é. Você não é. A questão é, você serve aos deuses falsos desse mundo ou você serve a Jesus Cristo? Você olha ao redor desse salão e você se vê como servo? Você vê que aqui todos são servos do mesmo Senhor? Como é que isso muda a nossa atitude para com nossos irmãos, se entendermos que todos somos servos do mesmo Senhor? Lembre, todo e qualquer tratamento de problema que Paulo vai fazer é nesse contexto. Nós somos irmãos servos, cuidando uns dos outros. Isso é chave. Todos somos servos de Cristo. Sabe, querido, fica mais fácil lidar com os outros, lembrando que eles têm um dono que os ama e os protege. Fica mais fácil.
Sabe, fica mais fácil você lidar com os outros, lembrando que você também não é, em última instância, o responsável por sua própria vida, mas que você está na mão de alguém. Fica mais fácil. Paulo sofreu muito nessa vida, e você sabe disso. Perseguição, gente querendo matá-lo, fome, açoite, naufrágio, picada de cobra, prisão, tudo por pregar o Evangelho. Como é que a gente resiste? Com a força de Deus, é claro, mas muitas vezes a maneira de Deus nos fortalecer é justamente por meio de outros servos. Essa é uma das principais maneiras que Deus usa para dar a famosa paz ao nosso coração, para dar o famoso apoio do Espírito a nossas vidas. É por meio de sólidos relacionamentos de outros servos, irmãos e irmãs. A gente vai ver isso com mais cuidado ao longo da carta. A gente viu como Paulo, ao longo do livro de Atos, teve amigos. Como Barnabé foi um dos que se prontificou a dar uma força logo no começo. Depois ele catou Silas, Timóteo, Lucas, amigos diversos que andavam. Por que que a amizade e o amor de Paulo pelos filipenses permanece? Verso 5 nos lembra bem, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eles se converteram e se juntaram à causa do Evangelho, lutaram pelo Evangelho juntos, e depois, quando Paulo estava longe, eles continuaram orando e servindo e pedindo a Deus pelo seu irmão. Pouco tempo antes dessa carta, eles tinham enviado um homem chamado Epafrodito, como um mensageiro deles para Paulo, levando notícias, levando dinheiro, levando suprimentos, talvez livros também. Um amor que foi forjado na fornalha da aflição. É um amor que tem têmpera, é um amor que resiste. Aqueles acontecimentos anteriores, bem como o contínuo cuidado mesmo à distância, fazem com que Paulo e os filipenses tenham cicatrizes partilhadas que formam vínculos em Cristo que não se rompem facilmente. Você já participou de uma rodinha de amigos, velhos amigos, contando velhas histórias? Bom demais, não é? A gente fica lembrando das aventuras, a gente fica lembrando das vergonhas, a gente fica lembrando das histórias, a gente fica lembrando de como aquele tempo gasto junto fortalece quem nós somos. E Paulo lembra lá na cadeia, Paulo se lembra da alegria da conversão, Paulo se lembra daquela tarde na beira do rio, ou manhã, não sei. Paulo se lembra dos primeiros passos dos seus discípulos, Paulo se lembra e recebe notícias. Deixa eu te falar, é muito mais difícil você se irritar com o seu irmão quando ele entra na sua frente para carimbar o ticket de estacionamento, se você já tiver ido à guerra com ele. Irmãos com quem você já foi à guerra não te irritam mais facilmente. Nós somos espinhosos, sim. Nós somos difíceis de lidar. Mas quando nós já sofremos juntos, a gente aguenta muito mais um do outro, não aguenta? Sabe, queridos, muitas vezes nossa história na igreja, ou nas igrejas que passamos, é marcada por maus momentos. Fofocas, desentendimentos, cada um buscando o seu próprio interesse. Você já passou por isso, não passou? Talvez você tenha gente em outras igrejas que já te foi próxima, mas hoje está tão longe. Eu tenho um amigo que a gente se vê pouco. Amigo difícil. Eu sou difícil também. De vez em quando a gente se encontra, e é bom, é muito bom quando a gente se encontra. Sabe, eu e esse amigo difícil, a gente não concorda com tudo. Não, a gente concorda com muita coisa. Tem coisas nele que eu adoraria que fossem diferentes. Tem coisas em mim que ele adoraria que fossem diferentes também. E às vezes a gente irrita um ao outro. Mas sabe, sempre que a gente se irrita um pouquinho um com o outro, ele coloca de uma forma que desarma. Ele fala assim, vamos botar esse desentendimento naquela conta antiga que a gente tem juntos? Aquela conta que a gente acumulou tanto crédito ao longo dos anos, labutando junto no serviço do Senhor. Vamos botar naquela conta e vamos seguir em frente. Sabe, irmãos, nós vamos nos desentender com outros irmãos da igreja. Vai acontecer se já não aconteceu. E o mais fácil e o natural para o coração é a gente deixar que a memória do desentendimento ou da briga dominem a mente. Se tornem aquilo que domina o coração. E a gente foca nessas 2 ou 3 coisas que a gente tem de diferente com os irmãos. Ao invés de focar o coração nas inúmeras coisas que nós temos em comum e das batalhas que travamos juntos, e lembrarmos quem nós somos. Você precisa treinar o seu coração quando você se desentender com seus irmãos aqui. Lembre quem você é. Lembre que o seu irmão e a sua irmã
é um servo, é uma serva de Jesus Cristo. Isso faz diferença. Queridos, notem ainda que amor mútuo, esse amor de amigos cristãos se forja no labor do ministério e do serviço cristão. Pense nisso. Você precisa buscar esse relacionamento. A gente vai falar já já sobre como ter isso, mas eu te pergunto, é uma análise sincera do seu coração. Você tem amigos cristãos? Você pode legitimamente dizer que você tem pessoas na sua vida, não precisam ser várias, mas que você tem pessoas na sua vida que serviram ao teu lado na labuta do Evangelho, que levam você no coração, de quem você sente saudade, e você é grato a Deus porque já partilhou a vida com eles? E você sabe que mesmo que vocês se separem e andem por anos longe nesse mundo, vocês se encontrarão de novo no mesmo trono celestial? Se você hoje sair do culto, chegar em casa, botar um suquinho de caju, pegar um papel e fizer uma lista, você consegue listar pelo menos 5 a 10 amigos cristãos que você diz, levo no coração, lutamos juntos. A gente bota naquela conta antiga os problemas que tiverem. Ou você só tem amigos de fora da igreja. Não tem nenhum problema você ter amigos descrentes, não é isso. Mas é estranho um cristão não ser capaz de viver dessa forma. Não forjar dentro do povo de Deus os relacionamentos mais importantes. Você precisa de irmãos e irmãs, amigos e amigas que sejam servos de Cristo. Você precisa. E, queridos, conselho bem prático, situações de ministério são ótimas para criar esse tipo de relacionamento. Situações de sofrimento, situações de dor. Provérbios nós lemos hoje, em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Na aflição, na hora difícil, na hora que alguém está passando por uma enfermidade. Eu e o presbítero Sabino estávamos conversando mais cedo sobre como em muitas igrejas pessoas passam por dificuldades e ninguém fica sabendo. Ou se ficam sabendo, preferem deixar para lá, não vou me meter na vida do outro. De maneira alguma, queridos. A forma cristã de agir é, nós somos guardas uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Teu irmão está sofrendo, vai atrás. Coloque-se na linha de fogo. Envolva-se no trabalho com a igreja. É justamente no ministério, como foi com Paulo e os filipenses, que você vai forjar esses laços que vão durar uma vida toda. As formas mais fáceis é você começar aqui na igreja. Sim, procure uma das áreas de trabalho da igreja, envolva-se nela e você vai começar a forjar esses amigos. Queridos, é tempo cansando e rindo e trocando fralda no berçário que vai estabelecer esse tipo de cumplicidade. É tempo rindo e cansando e trabalhando duro, montando, desmontando, ensaiando música. É tempo duro e sofrido se envolvendo em receber os visitantes. E assim por diante. Paulo leva essas pessoas no coração, pelo trabalho que eles fizeram juntos no começo e continuam fazendo até hoje. Você precisa dessas amizades e a forma de desenvolver é serviço. Essa é a segunda coisa para a gente ver. Terceira coisa. Irmãos devem encorajar uns aos outros no crescimento em Cristo. Olha o verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu pense assim, que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, note, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nosso terceiro ponto, irmãos desejam e trabalham para o crescimento espiritual dos outros. Veja que a melhor forma de Paulo demonstrar o seu apreço pelo povo de Filipos é trabalhando, desejando que eles cresçam em Cristo. Ele faz isso por meio de orar, e ele faz isso por meio de escrever. Pense nisso. Qual é a melhor coisa que Paulo pode fazer pelos seus amados amigos que leva no coração? Ele ora por eles. Assim como você deve orar pelos seus amigos, lembrando com alegria de tudo que lembra deles.
E mais, trabalhando pelo amadurecimento deles. Veja como que Paulo trabalha para o amadurecimento deles, escrevendo a própria carta. Uma carta que visa fazê-los crescer. Veja quantas frases nesse sentido. Ele deseja graça e paz. Ele leva eles na defesa do Evangelho. Ele tem saudades da misericórdia de Cristo. Ele ora para que o amor deles aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Note que coisa interessante que ele fala sobre amor. Muitas vezes a gente escuta falar, o amor é cego. Não, o que é cego é outra coisa. Amor não é cego. Amor existe em percepção e entendimento. Amor que é cego é infatuado. Estar enfatuado, sem discernimento, sem percepção. O velho padrão bíblico é de verdade em amor, andando em nossos corações. Verdadeiro amor envolve guiar o amado para a realidade, para a maturidade, não mantê-lo isolado numa falsa bolha. E Paulo fala, eu quero que vocês aprendam a aprovar o que é excelente. Eu quero que vocês sejam sinceros. Eu quero que vocês sejam inculpáveis. Eu quero que vocês produzam o fruto da justiça, que só é possível por meio de Jesus Cristo, e sejam inculpáveis para o grande dia de Cristo. Quero que vocês glorifiquem e louvem a Deus. Essas são as coisas que Paulo deseja para os seus amigos queridos. Você deseja isso para os seus irmãos? Você olha ao redor desse salão e ao redor da cidade, os irmãos que você conhece, o que você deseja para eles no Feliz Ano Novo? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? É isso que você deseja para eles? Tem desejo melhor para fazer. O que você deseja para si mesmo e para os seus irmãos no Ano Novo? Mais uma estrela na camisa da seleção brasileira? Que passe num concurso? Que case, que tenha filhos? Coisas boas e úteis, mas você ora, você deseja, você trabalha para que os seus irmãos cresçam na fé? Você deseja chegar ao final de 2014 e ver que os seus colegas de mocidade seguem a Jesus de maneira mais séria do que antes? Você deseja chegar ao final de 2014 e ver que os oficiais da igreja estão mais maduros, mais piedosos e mais conhecedores? Você deseja chegar ao final de 2014 e ver que o seu pastor está mais piedoso e menos difícil de lidar? Você deseja chegar ao final de 2014 e ver que tem mais homens qualificados para servir como oficiais? Você deseja chegar ao final de 2014 e ver que tem mais mulheres envolvidas no trabalho que Deus chama? Você deseja ver os seus irmãos crescendo? Ou você está mais preocupado com o seu umbigo? Paulo sabe que parte do trabalho e parte da relação de amor com seus irmãos é continuar ensinando como apóstolo, corrigindo, repreendendo, ensinando, animando. E ele vai fazer tudo isso em Filipenses, ele vai empurrá-los para cima de Jesus Cristo, porque ele sabe que apenas Jesus Cristo pode fazer o que é preciso. A única forma de provar as coisas que são excelentes, serem sinceros e inculpáveis e serem cheios de fruto da justiça, é se estiverem agarrados em Cristo. Note que coisa saudável. Paulo plantou a igreja, Paulo regou a igreja, e agora como apóstolo ele continua cuidando da igreja, mas Paulo tem toda a certeza que ele não é o responsável pela saúde da igreja. Quem cuida, quem protege, quem garante aquela igreja é o Senhor Jesus Cristo. Paulo é um mero instrumento. Paulo está preso e sabe bem por quê. E ele sabe que o bem-estar da igreja de Filipos não depende dele estar solto, porque o evangelho não está preso. Ao mesmo tempo, ele não foge da responsabilidade, no que ele pode, ele serve como irmão, como guarda, ele vai e trabalha, e ele mostra para a gente que ele entende que tudo vem de Cristo. Olha comigo o verso 6. Olha comigo o verso 6, vamos ler juntos. Comigo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, um dos versículos mais famosos do Novo Testamento, e com boa razão, porque ele sozinho ensina coisas maravilhosas sobre a salvação e refuta várias visões erradas. Veja, ele diz que é Deus quem começa a obra de salvação. Isso já refuta um erro chamado pelagianismo, um erro que ensina que o homem é bom por natureza e capaz de iniciar a sua salvação. É Deus quem inicia. Ele refuta também o arminianismo, que diz que a salvação depende fundamentalmente de uma escolha humana. Paulo entende, vocês não são capazes nem de começar e nem de terminar, é Jesus Cristo que faz tudo. É tudo por Ele, por meio dEle, para a santa glória do seu santo nome.
E Paulo entende não só que Deus começa o processo, mas que Deus começa e termina o que Ele começa. Deus termina o processo de salvação em nós. Ele garante que nós seremos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E com isso Ele refuta a ideia, por exemplo, de que a santificação é obra nossa. Que Deus salva a gente e aí você se vira. Fiz o começo, agora você termina. Uma forma de pensar um tanto comum. Não! Deus começa e Deus termina. É tudo pela graça. Ele refuta aqui também uma ideia comum nas igrejas evangélicas, de que um crente pode perder a salvação. Deus começou, mas você pode largar. Não! Deus começou, Deus vai terminar. É obra de Deus, é monergismo, é um trabalhando, é Deus do começo ao fim. Isso refuta a ideia da Igreja Católica Romana, que diz que é a igreja que vai te manter fiel e a sua cooperação com a igreja. Não! É aquele que começou boa obra em vós que irá completá-la. É Ele mesmo que vai fazer. É o próprio Deus. Esse verso é um dos nossos versos de arcabouço bíblico sobre a salvação. Isso faz diferença na forma que a gente vive e trata nossos irmãos? Ou é apenas uma verdade teológica abstrata, essa da salvação monergística? Querido, se você aprender isso e levar isso ao coração, você vai poder começar a olhar para o lado, a olhar os seus amigos, irmãos e irmãs difíceis e começar a estender a eles a mesma graça que Deus estende a eles. Será que você pode, entendendo que o teu irmão é uma obra incompleta, ser mais gracioso com ele? Entendendo que a tua irmã ainda está sendo trabalhada, será que você pode ser mais paciente com ela? Ao ver que nós todos ainda erramos e tropeçamos e pecamos, e estamos sendo trabalhados por Deus, você vai ser capaz de ser mais longânimo e amoroso com os seus irmãos? Será que você vai conseguir estender aos outros a mesma graça que você fica feliz da vida que é estendida a você? Olhar para os seus líderes, para os seus filhos, para o seu cônjuge, seus liderados, e entender, são obra em progresso. Ou você espera deles uma perfeição que você odiaria que esperassem de você? Queridos, essa é a diferença fundamental entre a igreja e qualquer outra sociedade humana, qualquer outra comunidade. Nós somos uma obra em andamento, de um povo sendo redimido por um Redentor, Jesus Cristo, rumo à Sião celestial. E o que ele começa, ele termina. Paulo tem plena certeza de que a obra deles, da vida deles, não depende de Paulo. Ele sabe, Deus vai fazer. Desse dia de Cristo Jesus, o que é isso? É o dia final do julgamento triunfal de Cristo sobre todas as coisas. E nós podemos ter certeza de que se estamos em Cristo, triunfaremos. Porque a justiça é dele. Porque o nosso pecado foi levado por ele. Porque a cruz nos une e nos faz viver. A cruz é onde o nosso bom amigo morre por velhos e maus amigos e nos faz parte dele. Você que está aqui que não é discípulo de Jesus, talvez tenha gente aqui assim. Você que é curioso, talvez, acerca do Evangelho, ou resistente acerca disso, a Bíblia ensina claramente que um dia você terá de comparecer diante do Deus do universo e apresentar frutos de justiça. A Bíblia fala também que nós não somos capazes de, por nossas próprias forças, fazer isso. Há apenas um caminho, há apenas um sangue, há apenas uma possibilidade, Jesus Cristo. E assim Paulo começa. Amigos, irmãos, que saudade de vocês. Sabe, a vida anda dura por aqui. Citando uma música antiga, meu caro amigo, me desculpe, por favor, se não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa carta. Eu sinto saudade de vocês que eu levo no coração, mesmo de vocês que são difíceis, e eu lembro com carinho de nossas cicatrizes. Elas apontam para a cruz e elas combinam entre si. Querido, querida, aprenda a ver que você é parte de um só corpo. Nós vamos partilhar do pão e do cálice em alguns instantes. Esse é um dos grandes símbolos de que nós somos um só corpo. Pare de achar que você é independente. Isso significa que você é um só corpo com Cristo e com cada irmão, cada irmã em toda a terra. Isso é precioso. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Você precisa dessa resolução de ano novo. Você precisa levar a sério, desenvolver
amizades cristãs, gente que você vai levar no coração, gente que vai cuidar de você, gente que vai trabalhar com você e gente que vai contribuir para a sua santificação. E sabe, Deus vai usar você para santificar os outros, esse povo difícil. Fé e prática. Gente que te aponte para Cristo e gente que exija que você aponte para Cristo. Eu não sei o que esse ano de vapor de 2014 tem para nós. Estaremos aqui no final do ano? Seremos parte dos amigos que foram para longe? Estaremos mais próximos? De uma coisa eu tenho certeza e confiança, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por começar boa obra em nós e pela Tua promessa de que o Senhor vai completar. De que nós não iremos lidar com o nosso pecado, com nossa injustiça e com nossa triste realidade eternamente, mas tem um fim determinado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que levamos no coração. Dá-nos mais. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos nossa tolice de lado e a buscarmos amar e sermos amados. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos em serviço e no meio do serviço forjar laços eternos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ferramenta de encorajamento para o crescimento espiritual de irmãos e não pedra de tropeço, como tantas vezes somos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém.